Nesta terceira e última questão, acerca da culpabilidade, responder. O que é culpabilidade? Culpabilidade é o juízo da censura, o juízo de reprovabilidade que incide sobre a formação e a exteriorização da vontade do responsável por um fato típico e ilícito, com o propósito de aferir a necessidade de imposição da pena. E quais são os elementos da culpabilidade? Citar os exemplos e explicar. Segundo a teoria normativa pura, a culpabilidade se divide em imputabilidade. A imputabilidade é a capacidade mental inerente ao ser humano de, ao tempo da ação ou da omissão, entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Potencial consciência da ilicitude. A potencial consciência da ilicitude é a exigência de que o autor da conduta ilícita tenha, no mínimo, a potencialidade de entender o aspecto criminoso do seu comportamento, ou seja, os aspectos relativos ao tipo penal e à ilicitude. É suficiente um juízo geral acerca do caráter ilícito do fato e também a possibilidade de se atingir esse juízo mediante um simples e exigível esforço da consciência. Pode ser afastada pelo erro de proibição acusável, através do artigo 21 do CP, se for inexcusável, resultará na diminuição da pena. Exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa é o elemento da culpabilidade consistente na expectativa da sociedade acerca da prática de uma conduta diversa daquela que foi deliberadamente adotada pelo autor de um fato típico ilícito. São hipóteses que excluem a culpabilidade em razão de inexigibilidade de conduta diversa. Coação moral irresistível. Neste caso, o coador, para alcançar o resultado ilícito desejado, ameaça o coagido e este, por medo, realiza a conduta criminosa. São requisitos para a configuração da coação moral irresistível. Ameaça do coador, ou seja, promessa de mal grave e iminente, o qual o coagido não é obrigado a suportar. Inevitabilidade do perigo, na posição em que se encontra o coagido. Caráter irresistível da ameaça. Presença de ao menos 3 pessoas envolvidas. Será punível somente o autor da coação, sendo o coagido isento da pena. Obediência hierárquica. Ocorre quando um funcionário público subalterno pratica uma infração penal em decorrência de cumprimento de ordem não manifestadamente ilegal emitida pelo seu superior hierárquico. São requisitos para a configuração da obediência hierárquica. Ordem não manifestadamente ilegal. Ordem originária de autoridade competente. Relação de direito público. Presença de no menos 3 pessoas envolvidas. Cumprimento estrito da ordem. O estrito cumprimento de ordem não manifestadamente ilegal de superior hierárquico exclui a culpabilidade do executor subalterno, respondendo o autor da ordem. Se, entretanto, a ordem for manifestadamente ilegal, mandante e executor respondem pela infração penal, caracterizando-se o concurso de agentes. Letra B. Quais são as causas de inimputabilidade presentes no Código Penal? Cite e explique cada um. O Código Penal apresenta como causa da inimputabilidade minoridade, artigo 27. Minoridade em relação aos menores de 18 anos adotou seu sistema biológico para a constatação da imputabilidade. O menor de 18 anos, civilmente emancipado, continua, no campo penal, inimputável. Doença mental, artigo 26, caput. Doença mental.
ingressam nesse rol todas as alterações mentais ou psíquicas que suprimem do ser humano a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. É aferida com base no critério biopsicológico, ou seja, não basta a presença de um problema mental. É necessário que o indivíduo seja incapaz, ao tempo da conduta, de entender seu caráter ilícito. Desenvolvimento mental incompleto, artigos 26, caput e 27. Desenvolvimento mental retardado, artigo 26, caput. Desenvolvimento mental retardado é o que não se compatibiliza com a fase da vida em que se encontra determinado indivíduo, resultante de alguma condição de que lhe seja peculiar. Perícia médica. Adota-se o critério biopsicológico para fins de verificação da imputabilidade, de forma que o juiz ele afere a parte psicológica, reservando-se a perícia o exame biológico. Efeitos. Os menores estarão sujeitos à legislação especial ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Os demais inimputáveis serão processados e julgados, porém não serão condenados. Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Artigo 18, parágrafo 1º. Embriaguez é a intoxicação aguda produzida no corpo humano pelo álcool ou por substância de efeitos análogos, apta a provocar a exclusão da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. São espécies de embriaguez não acidental, pode ser voluntária, quando o indivíduo ingere bebidas alcoólicas com a intenção de embriagar-se, ou culposa, quando a vontade do agente é somente beber e não embriagar-se. Sendo completas ou incompletas, ambas não excluem a imputabilidade penal. Acidental ou fortuita. É a embriaguez que resulta de caso fortuito ou força maior. Exclui a imputabilidade se completa ou diminui a pena, se incompleta. Patológica. É aquela em que o sujeito propositadamente se embriaga para cometer uma infração penal. Não exclui a imputabilidade penal e funciona como agravante genérica. Obrigado, professor Larissa. Desculpe os erros. Esse foi o nosso trabalho em Direito Penal 1. Obrigado. Abraço. René. Valeu.